Nada do que a gente possa conquistar no mundo tem o poder de nos fazer feliz, pelo menos não por muito tempo. E eu sei que talvez esse vídeo não seja um vídeo que vai fazer muito sucesso, porque não é o que a gente quer ouvir, mas é um vídeo necessário, até para que, paradoxalmente, a gente consiga conquistar e experimentar tudo aquilo que a gente quer de verdade. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês qual é o caminho para a felicidade duradoura. E não, a felicidade duradoura não está em manifestar coisas no mundo. E embora essa não seja uma verdade muito popular, né? Não é algo que a gente quer escutar, paradoxalmente entender que existe esse caminho e trilhá-lo, né, e começar a trilhá-lo, acaba como consequência, o efeito colateral da gente trilhar esse caminho é manifestar na nossa vida, é trazer para a nossa vida tudo o que é um desejo sincero do nosso coração. Então, se você resiste a essa ideia de que é sim possível experimentar felicidade e paz interna de uma forma constante, né? Se você resiste a essa ideia, assiste esse vídeo, segue esse vídeo comigo, pelo menos tendo em mente que a consequência da gente seguir por esse caminho vai ser sim a manifestação de tudo aquilo que você quer. Você já se deu conta do tanto que a gente passa toda a nossa vida correndo atrás de experiências que vão nos fazer sentir prazer e evitando experiências que nos causam dor, que nos causam sofrimento? E passar a vida dessa maneira faz com que a gente esteja sempre vivendo em altos e baixos, não é verdade? E hoje em dia, com a aceleração da vida, né, isso é sentido pela gente de uma forma muito mais intensa. Tá aí o aumento das nossas doenças psicológicas, né, doenças como ansiedade e depressão. Essas duas, por exemplo, elas são a manifestação no nosso corpo da nossa não aceitação pela vida, da vida como ela se apresenta pra gente naquele momento. A ansiedade, ela é gerada pelo medo que a gente tem de o futuro não ser aquilo que a gente espera, né? Da gente viver situações que nos causem dor ou da gente não conseguir viver situações que a gente acredita que vão nos trazer felicidade ou que vão nos fazer experimentar prazer. A depressão, por outro lado, vem da gente olhar para a nossa vida e constatar que a gente viveu já muitas dores, né? Ficar olhando para as dores que a gente já viveu ou para os nossos fracassos, né? Para aquilo que a gente considera um fracasso no sentido de não ter conseguido experimentar aquilo que a gente tem vontade de experimentar já há tanto tempo na nossa vida. E aí a gente passa a vida investindo a nossa energia em correr atrás dessas coisas, em manifestar na nossa vida tudo aquilo que a gente quer e em evitar as coisas que a gente não quer experimentar. Por que é que a gente vive dessa forma? Porque a gente acredita que tudo que a gente experimenta no mundo tem o poder de alterar como que a gente se sente internamente. O nosso objetivo, no fim das contas, não é conquistar aquela casa, fazer a viagem, encontrar um parceiro. O nosso objetivo final, e isso a gente tem que ter muito claro, é se sentir bem internamente, é se sentir feliz, é se sentir em paz. Só que a gente criou a expectativa de que essas coisas fora da gente vão ter o poder de alterar a forma como a gente se sente internamente. E se você for muito honesto com você, eu tenho certeza que você vai chegar à conclusão de que você já viveu muitas das coisas que você sonhou para a sua vida algum dia. Dificilmente você vai olhar para trás e vai falar: nossa, até hoje eu nunca consegui realizar nenhum dos meus sonhos. Dificilmente.
Existem muitos dos nossos sonhos que a gente já conseguiu viver. E, no entanto, apesar de já ter vivido muito daquilo que você quis para sua vida em algum momento, né, lá no passado, você é feliz hoje? Você se sente realizado, né? Se você se sente realizado, por quanto tempo você tem se sentido assim? Quando a gente quer comprar um carro novo, por exemplo, e a gente consegue comprar esse carro, na hora que a gente realiza o nosso desejo, a gente sente uma euforia e uma felicidade e um prazer intenso. Mas por quanto tempo isso dura? Dias? Semanas? Meses? Acho que dificilmente alguém vai responder que isso dura meses, não é verdade? Mas ainda assim, a gente insiste em não querer ver a verdade por trás disso. E a verdade por trás disso é a de que nada no mundo tem esse poder. Nada no mundo tem o poder de consertar como é que a gente se sente internamente. Se no fim das contas o que a gente quer, então, é se sentir bem internamente, a gente tem a partir desse ponto uma escolha a ser feita. Ou a gente pode escolher continuar focando a nossa energia em manifestar coisas no mundo para que isso nos faça sentir bem, ou a gente pode encarar a realidade de que, na verdade, a gente tem que trabalhar internamente naquilo que nos falta internamente, em resolver os nossos nós, para que a gente possa, de fato, se sentir bem. No fim das contas, não existe uma escolha a ser feita, né? Porque se a gente opta pelo caminho de continuar colocando a nossa energia apenas em manifestar coisas no mundo, mais cedo ou mais tarde a gente vai entender que a solução não está aí. A gente vai entender isso por duas razões. Ou porque a gente não conseguiu manifestar aquilo que a gente queria, porque a nossa energia interna não permite que isso aconteça, ou porque a gente conseguiu sim manifestar aquilo que a gente queria, mas isso não nos traz paz, felicidade e prazer duradouros. E em seguida a gente coloca um outro objetivo. E se você for honesto com você mesmo, você vai perceber, você vai se dar conta de que é isso que a gente tem feito a nossa vida inteira. A gente alcança o que a gente quer e em seguida a gente coloca um outro objetivo na nossa frente. E tá tudo bem fazer isso, né? É assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. Desde que entre um objetivo e outro, a gente esteja em paz, a gente esteja de fato feliz e grato por estar construindo alguma coisa, né? Por estar construindo algo. Então, se continuar vivendo a nossa vida, correndo atrás de experiências que nos fazem sentir prazer e evitando experiências que nos fazem sentir dor, não é um caminho que vai nos fazer sentir bem de uma forma duradoura internamente, qual é o outro caminho? Qual é a opção que a gente tem? A opção que a gente tem é se abrir para experimentar todas as experiências que a vida tem para nos trazer, sem ficar agarrado aos momentos de felicidade, querendo que eles durem para sempre, e sem tentar evitar os momentos de dor e sofrimento. Vamos olhar para isso de uma forma mais profunda. É como se a vida fosse uma orquestra. Eu vou fazer aqui uma analogia, tá? É como se a vida fosse uma orquestra. E os sentimentos que a gente julga como bons ou ruins, eles são só notas diferentes dessa música que está tocando na nossa vida. E o nosso objetivo aqui é curtir esse processo, é escutar essa música como uma parte natural da nossa experiência na nossa vida. Você é só a consciência por trás de todas essas experiências. Por que é que quando a gente assiste um filme que mexe com a gente emocionalmente, né, seja despertando na gente emoções de tristeza, de pesar ou de muita alegria, filmes que nos fazem rir, por que é que esses filmes nos marcam? Porque eles despertam na gente essa nossa habilidade de sentir. E o sentir é sagrado.
é uma habilidade que a gente tem. Só que a gente se envolve com o sentimento, ao invés de assistir isso a partir do nosso assento, do ser, né? A partir do nosso ser, a gente acaba se envolvendo com esses sentimentos e a gente ou fica muito eufórico ou a gente sofre. Mas se você se propor dar um passo atrás e olhar para essa música que está tocando na sua frente com gratidão pela sua habilidade de viver tudo isso, de estar aqui nesse momento, por essa oportunidade sagrada de viver tudo isso. Como é que será que você vai se sentir? Será que você vai continuar querendo evitar esses momentos de dor e vai continuar a querer correr atrás de momentos de felicidade? Ou será que você vai só olhar para tudo isso a partir de uma gratidão infinita pela possibilidade de experimentar todas essas diferentes sensações da sua vida? É só isso que verdadeiramente a gente vem fazer aqui. Só que a gente se confunde com essa persona que a gente criou a partir das coisas que a gente acredita, que a gente gosta ou que a gente quer evitar, né? Dentro daquilo que a gente foi criado, a gente criou uma persona a partir dessas experiências, mas essas experiências não têm o poder de te influenciar internamente. Muito pelo contrário, a gente tem a escolha de olhar para todas as situações que se desenvolvem na nossa frente, que se desenrolam na nossa frente a partir de um sentimento de gratidão, porque a gente tem a oportunidade de estar aqui neste momento experienciando tudo isso. Uma vez eu assisti um filme a respeito de um rapaz que ilustra muito bem tudo isso que eu tô contando para vocês. Ele era um menino que morava nos Estados Unidos, ele tinha lá por volta dos seus 22 anos e não por acaso, né, os pais dele trabalhavam numa universidade nos Estados Unidos, os dois médicos psiquiatras, um psiquiatra e outro psicólogo, muito famosos dentro da profissão que eles escolheram. E, no entanto, o filho, que também tinha ido para uma faculdade muito boa, estava passando por um momento na vida dele muito difícil. E ele estava passando por aquele momento porque, por alguma razão, ele não conseguia mais sentir nada. Como assim, Renata? Ele não conseguia sentir nada? Nada do que acontecia na vida dele despertava nele nem alegria e nem dor. Não é que ele estava com depressão, né? Que ele estava muito triste ou muito deprimido por causa da vida como ela se apresentava naquele momento. Não. Na verdade, ele tinha todas as razões do mundo para estar muito contente com aquilo que ele estava vivendo. Mas ele não estava mais conseguindo sentir nem dor e nem prazer. A chegar num ponto que ele começou a considerar tirar a própria vida, porque ele não queria mais continuar vivendo daquele jeito. E aí ele embarca numa viagem interna, né, muito grande. Ele vai para o Peru, se eu não me engano, tentar experimentar ayahuasca para ver se isso consegue despertar nele de novo essa capacidade. E aí depois de alguns meses, ele fica acho que 3 meses lá na floresta amazônica, ele começa a entender, depois de passar por vários processos internos, ele começa a entender por que é que ele tinha bloqueado dentro dele essa capacidade e começa a conseguir devagarzinho a entrar em contato de novo com esses sentimentos. Esse filme mostra pra gente o tanto que a gente é abençoado dentro da nossa capacidade de sentir. Seja para sentir emoções que nos causem uma alegria muito profunda, até emoções que nos causem uma dor muito profunda. O segredo aqui é a gente não se identificar com essas emoções, é a gente não virar essas emoções, é a gente conseguir assistir isso de um lugar atrás delas, de deixar tudo isso passando como um filme na nossa frente a partir desse lugar de ser. Quando a gente faz isso, a gente consegue sentir gratidão até pelos momentos de dor que a gente passa, porque são uma possibilidade da gente experimentar
algo diferente, da gente experimentar a capacidade que o nosso coração tem de vibrar em frequências diferentes. Isso pode parecer utópico, isso pode parecer bobo, mas é o único lugar dentro da gente, essa aceitação dessas variações naturais da nossa vida que vai nos trazer paz e felicidade duradouras. É deste lugar. No fim das contas, esse vídeo é sobre aceitação, né? A gente vai viver de uma forma muito infantil se a gente continuar acreditando que a gente vai criar ou que a gente só vai experimentar na vida aquilo que a gente quer. A gente não vai experimentar na vida só o que a gente quer, mas a gente pode viver de um lugar de aceitação a tudo aquilo que se desenrola na nossa frente. E essa aceitação, ela não tem nada a ver com conformismo, não tem nada a ver com não correr atrás daquilo que a gente quer, mas a gente vai correr atrás daquilo que a gente quer aceitando os resultados disso. E quando a gente aceita os resultados, quando a gente é grato por aquilo que vem, independente das nossas expectativas, a gente passa a viver bem. Então, não é o mundo que muda e se adequa ao que a gente acredita que é bom ou ruim pra gente. É a gente aceitar que a gente não tem nem ideia de quais serão as consequências daquilo que está acontecendo. É a gente se abrir para as experiências que a vida tem para nos trazer, sabendo que a partir deste lugar, a partir desse lugar de aceitação e de gratidão por o que quer que seja que chegue para a gente também se abre para experimentar coisas que a gente jamais imaginou serem possíveis de acontecer. Porque a gente para de investir a nossa energia em se agarrar a todos os momentos que nos trazem aqueles pequenos momentos de prazer, aqueles pequenos momentos de felicidade e evitar momentos que nos trazem dor. A gente para de investir a nossa energia nos nossos bloqueios internos e a gente se abre para que essa energia flua através da gente e nos leve a experimentar coisas maravilhosas que a vida tem para oferecer. A Beth Russo, ela sempre fala: vida, me surpreenda, não é isso? E é exatamente isso, é sobre permitir que a vida nos surpreenda, porque a vida tem tanta coisa bacana para nos oferecer, tem tantas experiências maravilhosas, tanto de felicidade quanto de dores profundas para a gente vivenciar, mas para a gente vivenciar sentados num lugar de paz, num lugar de aceitação, sem que a gente se confunda com esses sentimentos, achando que a gente está sendo castigado por alguma coisa ou achando que a gente está sendo presenteado por alguma coisa. Não, essas experiências, elas são partes naturais da nossa vida. A nossa vida é uma experiência a ser vivida. É uma orquestra, a gente está num grande teatro e a gente está escutando uma orquestra que está tocando uma música linda se a gente se abrir para ouvir, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí para mim nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Eu adoro conversar com vocês a partir dos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir. Até um próximo vídeo e muito obrigada!